um programa educacional, utilizamos webinários, práticas para todos vocês, e vai ser ótimo ter discussões com vocês. Além disso, nós somos um programa de pesquisa global. Mais uma vez, muitos de vocês participam disso. Temos o grupo de genômica de remissão livre de tratamento. A Aline agora vai falar um pouquinho, na verdade, no final, ela vai falar com vocês sobre como vocês podem participar desses programas. Mas por hoje eu gostaria de dar as boas-vindas a esse segundo grupo de discussão. Vamos falar sobre a terapia com os inibidores de tirosina quinase. E agora eu vou passar a palavra para a Arlene, que será a nossa moderadora de hoje. Muito obrigada, Arlene. Muito obrigada, Nicola. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todas. É muito bom ver tantos rostos familiares. Gostaria de dar-lhes as boas-vindas. Antes de apresentar o nosso especialista de hoje, eu queria falar um pouquinho sobre logística e housekeeping. Nós queremos uma sessão muito interativa e inclusiva. Mantenham os seus microfones desligados. É muito bom para os palestrantes e para mim interagir com vocês. Vocês podem deixar a câmera aberta, podem fazer perguntas pelo chat ou levantando as mãos. E, é claro, nós temos tradução simultânea, sintam-se à vontade para falar na língua que quiserem. Queria saber se vocês têm alguma pergunta de logística e se vocês tiverem alguma dúvida de interpretação, por favor, falem com a Lívia Kais. O primeiro tópico de discussão aqui hoje vai ser a escolha de inibidor de tirosina quinase e sequenciamento do tratamento. Nós teremos conosco aqui o professor David Young. Ele é muito bem conhecido no mundo todo sobre hematologista clínico e laboratorial. E vai ser a primeira vez que ele participa de uma das nossas discussões. David, seja bem-vindo. Muito obrigado pela gentil apresentação. Eu estou muito satisfeito por estar aqui com vocês. É uma honra para nós tê-los aqui conosco. Nós teremos também a doutora Lilian Pilot, da Universidade. Para mim também é um prazer estar aqui. Eu conheci vocês alguns anos atrás e gostaria de dizer bom dia, a Aline, a Nicola, e boa noite a Dr. David e a todos os meus colegas latino-americanos. Nicola, você poderia passar os slides para ela? E aí nós vamos ver como é que nós vamos fazer essa sessão. Aline, olha, a Lilian mencionou que nós nos conhecemos anos atrás. Eu gostaria de esclarecer que tudo isso aconteceu graças a ICML. Nós tivemos uma relação de trabalho maravilhosa quando você nos visitou e eu queria agradecer por essa colaboração com a Fundação. É uma colaboração que nos reuniu. Então, nós vamos falar sobre sequenciamento na América Latina, depois ela vai compartilhar algumas coisas muito importantes, o David vai responder, nós vamos abrir para perguntas e respostas, a Lília vai apresentar um segundo caso, o David vai responder, e nós vamos abrir para o auditório para termos uma discussão mais ampla. Finalmente, eu queria introduzir os palestrantes
mas por enquanto eu gostaria de reconhecer o Dr. Jeff e a doutora Kátia, que também já estão aqui, e depois nós queremos saber se vocês querem fazer alguma contribuição, já que todos vocês são especialistas nessa área. Muito bem, Lina, eu queria saber se você está pronta para começar. Estou sim. Bom, hoje eu vou começar a minha apresentação mostrando a vocês a escolha, o sequenciamento na América Latina, mais especificamente na Argentina, na Colômbia e no Brasil, de onde eu consegui obter informações diretas. Agora, no próximo slide. O Chile é um país pequeno, tem uma população de 17 milhões e meio. O sistema de saúde funciona com 80% da população que é tratada no sistema público e 20% no sistema privado. Nós temos uma lei específica que é chamada de Garantia Específica da Saúde, onde a leucemia tem certos tratamentos diagnósticos que são cobertos por lei. O financiamento da LMC considera o valor de $3.500 por mês, sendo que os pacientes particulares têm que pagar 20% dos seus medicamentos. Os medicamentos formalmente incluídos são imatinib, nilotinib e dasatinib. A escolha de qual TKI deve ser utilizado são aqueles que são recomendados pela Rede Europeia de Leucemia. E os medicamentos que foram mencionados aqui especificamente, mas nós conseguimos obter outros fármacos com documentação específica, com solicitação específica. A terapia de primeira linha é guiada por scores prognósticos e as características individuais dos pacientes. Se o paciente for um bom candidato para tratamento com inibidor de tirosina quiase, nós escolhemos os inibidores de segunda geração, e se ele não estiver disponível e o paciente for mais velho, ou tiver morbidade, ou tiverem algum tipo de risco, nós escolhemos o imatinib. Para a segunda linha, nós temos o dasatinib, o lontinib, disponíveis em todos os lugares. Nos hospitais públicos, de acordo com a administração local, o bosutinib e o ponatinib também são acessíveis. Em alguns hospitais, nós também conseguimos obter o asciminib. Nos hospitais públicos, para acompanhamento a cada 3 meses, tratamento financiado, mas em alguns centros o tratamento é limitado para 1 mês de acompanhamento. Eu fiz uma pequena pesquisa com os meus colegas da Argentina, da Colômbia e do Brasil. Fiz uma comparação dos inibidores de tirosina quinase que estão disponíveis para a primeira linha na Argentina. Eles têm o imatinib, nilotinib e dasatinib para a primeira linha. Para a segunda linha, eles têm todos os inibidores de tirosina quinase, mas o asciminib está disponível em apenas alguns centros. Os pacientes passam de um para o outro. No Brasil, na primeira linha, eles têm o imatinib. Eles têm o nilotinib e o dasatinib aprovados no país, mas eles não são financiados pelo sistema de saúde público como primeira linha, apenas no sistema privado. Na segunda linha, eles têm nilotinib e dasatinib pelo sistema público e o bosutinib está disponível apenas no sistema privado e não tem reembolso. No Chile, para a primeira linha, nós somos igual à Argentina.
Na segunda linha também. E o acesso aos fármacos são um pouquinho mais lentos. Na Colômbia, eles têm acessos a todos os inibidores de tirosina quinina para a primeira, segunda e terceira linha, porém, o fornecimento do sistema público é irregular. Próximo slide. Próximo slide, por favor. Os testes moleculares estão disponíveis em diferentes países. Da seguinte forma, na Argentina, eles têm o qPCR implementado no país todo e disponibilizado a cada 3 meses. No Brasil, há certa dificuldade de fazer a cada 3 meses. Na Argentina, eles têm o segmento mensal, mas o acesso também é difícil, assim como ocorre no Chile e na Colômbia. No Brasil, eles não têm acesso para o segmento mensal. Sequenciamento de ABL1 não está disponível, exceto no Chile. No sistema público, ele tem que ser solicitado através de trabalho, mas ele está acessível. No sistema privado, o paciente tem que pagar para fazer o teste. Próximo slide. Ah, não, mas tem um slide, mais um slide. Então, vou falar um pouquinho sobre alguns dos desafios. Na América Latina, o acesso ao qPCR existe, mas ele é limitado pelo custo, especialmente no sistema de saúde público, na maioria dos países. O sequenciamento ABL1 está disponível apenas no Chile para todos os pacientes e ele não é reembolsado no sistema privado. O acesso ao inibidor de tirosina quinase de terceira linha é limitado. E aí a última coisa é que o número de hematologistas ou enfermeiros especializados é insuficiente para fazer o monitoramento ideal da terapia, especialmente no contexto de TFR. E isso é tudo em relação à primeira parte. Então, você poderia apresentar o seu primeiro caso? Ah, então eu vou continuar com o meu primeiro caso? Sim, por favor. Bom, o primeiro caso que eu escolhi é um paciente meu, um homem que agora tem 70 anos de idade. Ele é de Valdívia e em julho de 2019 ele tinha uma história de 12 meses de mal-estar geral, com perda de peso de aproximadamente 9 quilos, anorexia, sem febre, sudorese, e os sintomas tinham aumentado nos últimos 2 meses. Ele era portador de obesidade moderada e tinha uma história de tabagismo. No exame físico, ele tinha um baço de 4 centímetros na margem costal, uma hepatosplenomegalia. No hemograma, ele tinha uma anemia leve e leucócitos eram 293.000 e as plaquetas 667.000. Ele foi hospitalizado, começou a receber hidroxiureia e fazer a prevenção para síndrome de lise tumoral. Os sintomas deles eram compatíveis com a fase crônica de leucemia mieloide crônica. Ele realizou a PCR, citometria e cariograma. Então, fizemos o diagnóstico de LMC na fase crônica e optamos por começar a terapia com dasatinib 100 mg por dia. Ele tolerou bem, fez um eco e o eco mostrou que ele tinha hipertrofia ventricular esquerda excêntrica sem disfunção sistólica. Antes da alta hospitalar,
ele tinha uma contagem de leucócitos baixa, conforme vocês podem ver aqui nos dados do slide. E aí ele começou o controle ambulatorial com 3 meses, ele teve uma resposta hematológica completa. O QPCR dele foi de 71% e ele não teve resposta citogenética com 6 meses, o QPCR era 52,79%, e nós decidimos aguardar para fazer um outro controle. Depois de 9 meses, ele fez um QPCR que deu 32%. Então, agora eu vou abrir para discussão. David, o que que você acha? Olha, eu acho que essa é uma coisa que acontece com uma certa frequência, à medida em que os pacientes são diagnosticados com uma idade mais alta. Na Austrália, isso ocorre com 50, 60 anos, ou seja, não é raro nós encontrarmos pacientes que são um pouquinho mais velhos, têm comorbidades cardiovasculares. Agora, voltando ao tópico e à nossa discussão, que seria sobre utilizar um inibidor de tirosina quinase logo no início. Muitos de vocês sabem que as considerações aqui seriam avaliar o risco de progressão da doença em comparação com as comorbidades e tentar conseguir uma resposta molecular com uma remissão livre de tratamento. Então, por um lado, esse senhor tem um risco de doença elevado. Agora, parece que ele já tem sintomas já há 1 ano, né, e talvez ele já tenha a doença há 2 meses, e aí nós podemos qualificá-los como fase crônica tardia. A segunda coisa é que ele tem um score ILTS elevado, que o coloca no espectro mais avançado da doença. Ele tem comorbidades como obesidade e diabetes, e eu vejo o eco dele com uma fração de ejeção de 70%. Num paciente de 70 anos de idade, eu fico meio desconfiado, porque isso é um sinal de disfunção diastólica, não é um sinal de boa função cardíaca, é um sinal de disfunção diastólicas. Então, quando nós pensamos nesses efeitos, a escolha para o pelo dasatinib é boa, porque o imatinib, ele tem risco de progressão da doença, ele também tem doença cardiovascular, de forma que o dasatinib é uma boa opção. Mas pode ser um pouquinho capcioso utilizar isso nos pacientes mais velhos, porque há um risco de derrame pleural. E aí, quando nós avaliamos os resultados do exame, que o PCR era na ordem de 70, enfim, depois passou para 30, ou seja, os valores caíram, mas caiu muito lentamente. E nós temos que pensar que se nós ligarmos todos os pontinhos dos dados dele, vai levar anos para ele chegar a menos de 1%, e, obviamente, o risco de transformação nesse caso é elevado com esse tipo de tratamento. Eu fiquei surpreso que o Fish só teve 50% de Filadélfia. Eu acho que seria de imaginar que esses valores fossem um pouquinho mais altos. O que é que eu faria agora? Bom, da mesma forma que você fez, eu faria um exame de medula óssea para verificar se ele tem alguma outra anormalidade cromossômica, também avaliaria a evolução e também verificaria se ele está
aderindo ao tratamento. Eu não sei se é muito comum na população latino-americana de tomar medicamentos, sem prescrição médica, que poderiam ter uma interação medicamentosa com dasatinib. Faria uma análise para mutação. Olha, isso aconteceu em 2019, e eu não sei se você já fez ou se você tem a capacidade, disponibilidade de fazer este exame, mas seria importante verificar, porque ah, o processo é lento. Lília, você poderia responder a pergunta que está lá no chat? Eu não estou vendo a pergunta, mas nós fazemos os exames na verdade, nós não fizemos o exame para avaliar a mutação, fizemos testes genéticos, enviamos poderíamos enviar o teste para uma outra cidade, em Santiago, mas não fizemos. Eu não estou vendo a pergunta. Está em português. Não, não está não, está em espanhol. Acho que esse é o mesmo comentário sobre a mutação, né? Eu acho que você já respondeu essa pergunta, né? Sobre a análise de ABL. Olha, o paciente não sabia que outro inibidor de tirosina quinase poderia ser utilizado, porque nós não tínhamos experiência naquela ocasião com o bosotonide, então nós esperamos mais 3 meses por causa dos riscos cardiovasculares. É, eu acho que é difícil, né? Porque mesmo que nós trocássemos o medicamento, se ele não tivesse fatores de risco cardiovascular, eu não sei se a evidência é muito forte, nós poderíamos trocar em os inibidores de tirosina quinase. Então, eu não sei qual seria a probabilidade de sucesso, mesmo que você tivesse mudado de medicamento. Olha, você está falando de incluir o Bosotunib? Olha, o Bosotunib é um caso diferente, né? Porque, conforme você mencionou, eu acho que o FDA endossa o Bosotunib de uma forma específica como terceira linha, como um dos medicamentos indicados, mas eu ainda não sei qual que é a taxa de sucesso quando trocamos do isatinib para o bosutinib, do dasatinib para o bosutinib, né? Eu não acho que os dados sejam suficientes para sabermos se funciona ou não, mas ele tem a indicação. Fizemos uma comparação, conforme vocês sabem, na terceira linha, e sim, tem uma certa eficácia. Eu acho que a Kátia levantou a mão. Ela levantou a mão, sim. Eu queria pedir para a Nicola colocar os slides aqui de novo, porque a gente precisa continuar. Entretanto, enquanto a Nicola pega os slides, o Jeff e a Kátia levantaram a mão. Então, vamos começar com a Kátia primeiro e depois com o Jeff, e aí a gente continua. É uma pergunta rápida, voltando para a primeira linha, porque o bosutinib poderia ser uma boa opção na primeira linha para esse paciente com as suas comorbidades. Você concorda, David e Lilia? Qual? O bosutinib seria uma opção para a primeira linha se ele estivesse disponível? Retrospectivamente, sim, mas no Chile eu não sei de ninguém que utilizou o Busutinib como primeira linha ainda. É, sim, claro, porque ele não está disponível, né? Não, nós preferimos uma outra opção, né? É, sim, se você fosse utilizar outra opção.
Eu concordo com a linha. Eu tenho muito pouca experiência como Buzotinib na primeira linha também, porque simplesmente a gente não consegue ter disponibilidade. Então, agora vamos passar para o segundo caso da Lília. Eu só queria reforçar o que o David falou, porque na ausência de mutações específicas que permitiriam que você trocasse de um medicamento de segunda geração para o outro, a chance de resposta com a segunda geração, depois de já ter falhado a outro de segunda linha, é baixa. Então, se eu fosse utilizar uma terapia de segunda linha aqui, mesmo nesse indivíduo com comorbidades, eu teria dado 30 gramas por dia com o estudo que existe para verificar se a resposta cai para 15 e aí você poderia, lidar melhor com os fatores de risco. Bom, nós mudamos para o Bosutinib, e aí nós indicamos 500 mg por dia. No primeiro controle, depois de 2 semanas, ele estava assintomático e o perfil bioquímico dele estava normal. Mas, depois ele voltou 2 meses mais tarde, tinha náusea, as transaminases estavam elevadas, ALT de 416, TGP ou AST de 785 e uma queda da contagem de plaquetas. Se vocês quiserem discutir a toxicidade, nós poderíamos parar um pouquinho ou será que vamos passar para o segundo caso? Acho que a gente poderia passar para o segundo caso, por favor, porque sempre tem tanta discussão interessante, mas, se nós passarmos para o próximo caso, depois, nós podemos voltar à discussão, se ficou alguma pergunta pendente. Tá ótimo. Bom, então vou falar o que aconteceu para vocês mais tarde, tá? Agora, o segundo caso, uma mulher de 55 anos de idade, de Porto Monte, uma cidade que fica a 200 quilômetros de distância. Ela foi diagnosticada com LMC em 2004, com 37 anos de idade, e começou a tomar hidroxiureia. Em 2007, ela foi encaminhada para Valdívia, e aí, naquela época, ela começou a tomar imatinib. 2 anos depois, ela não teve resposta citogenética e nós trocamos para o dasatinib. Na ocasião, nós fizemos PCR, era 359, não, fizemos PCR com T3151 e nós não foi detectado. Depois, em 2009, ela era Filadélfia positiva. Em 2010, avaliamos um transplante de medula óssea com doador familiar compatível. Propusemos isso ao Ministério da Saúde, mas eles sugeriram trocar a terapia para o linotinib, e que ela começou em dezembro de 2010. Então, ela não teve resposta citogenética, e aí nós começamos a averiguar mutações genéticas ABL1, não foram detectadas. Depois ela ficou viúva e o controle ficou irregular novamente. Ela não tinha mutação genética, nos próximos anos ela não teve resposta citogenética, com o QPCR acima de 1%. Também, não detectamos mutações, ABL1. Reiniciamos dasatinib sem resposta boa, apenas uma resposta hematológica. Ela teve uma resposta citogenética parcial no controle. Então nós voltamos para o nilotinib, ela continuou igual até chegar a MR1. Em março de 2019, nós tínhamos um estudo com ponatinib. Ela começou, mas não tolerou a dose de 45 mg ao dia, teve edemas,
hipertensão grave e cefaleia. Então a dose foi reduzida para 20 miligramas e depois 10 miligramas ao dia. Ela perdeu a resposta hematológica por 3 meses, mas ela recuperou. Ela tinha sido diagnosticada com diabetes e estava tomando medicação antihipertensiva. Em maio de 2002, ela voltou para o hospital de Valdívia com hemograma normal, só que a QPCR foi de 26,2%, com Filadélfia de 10% no cariograma. O que que você acha, David? Outro caso difícil, Lília, você arranja todos os casos difíceis, né? Então, eu acho que essa mulher, apesar do controle inadequado da doença, ela era diabética em 2004 e ela chegou até 2022. Esse resultado é bom. Entretanto, nós avaliamos a PCR, ela flutua, ela tem uma história de uma combinação de intolerância e resistência. Tem comparação com o primeiro caso, onde ela tinha resistência primária, não sei, se ela tinha resistência, pode ser que até um certo ponto fosse intolerância. Um dos efeitos colaterais mais complicados que eu observo é da citopenia, porque ela limita a capacidade de manter a intensidade da dose, se nós precisarmos descontinuar o medicamento por causa de neutropenia, citopenia, e nós não sabemos qual é a quantidade de medicamento que está chegando no sistema. Mas eu suspeito que a sua proposta de um outro enxerto era justificada. Eu não sei como é que isso funciona no seu país e como o Ministério da Saúde faz essa distribuição dos recursos para um haloenxerto, mas passando de imatinib para o dasatinib foi uma boa escolha. Passar do dasatinib para o nilotinib, eu não sei se você vai conseguir muito benefício com isso, como o Jeff falou. Nós temos que pensar que entre a segunda geração e os inibidores de tirosina quinase, a gente acha que vale a pena tentar, mas a expectativa de sucesso não é muito grande, não. E também, quando nós passamos do inotinib para o ponatinib, é uma coisa que, conforme o Jess falou, nós temos um estudo onde ele é coautor, a dose começa com 45, e assim que você consegue uma resposta, a dose é reduzida para 15. Mas eu sei que nesse caso específico, você teve que fazer redução da dose por causa dos efeitos colaterais. Então, é meio complicado mesmo. Em 2024, nós sabemos qual vai ser a próxima etapa, sabemos qual que é a resposta em termos de qual deve ser o próximo medicamento a tentar. Mas, na ocasião, eu acho que seria complicado mesmo. Eh, e também pensando no que estava disponível, porque em 2019, imatinib era um dos últimos, inibidores de tirosina quinase aos quais a gente tinha acesso. Lília, você tem mais desse caso, né, para continuar. Sim, quando nós escolhemos o ponatinib, ele não estava disponível no sistema público, nós só conseguimos por causa do estudo. Ele ainda não tinha chegado no Chile. Foi por isso que nós mudamos de um inibidor de segunda geração para outro de segunda geração. Agora aqui nós podemos ver a evolução final. Aqui vemos a QPCR. O valor não caiu muito, mas
No ano passado, ela continuou com a Similac 20 miligramas, o resultado foi excelente, a tolerância foi excelente, e no momento ela atingiu MR2 com uma PCR de 0,16, tem hipertensão leve, diabetes controlada e dislipidemia também. Então ela está indo melhor, até agora. Olha, essa notícia é boa. Eu espero que ela consiga chegar a MR3 no próximo controle, no mês que vem. Mas o processo dela é muito lento. Quando nós, eh, na segunda, terceira linha, acho que também. Bom, ela foi diagnosticada em 2004, levou 20 anos para ela chegar no nesse resultado, né. Kátia, você tem algum comentário sobre esse caso? Nós vamos abrir para o público também. Olha, a gente se esquece de uma coisa, você volta, analisa os dados do MD Anderson que foram publicados uns 10 anos atrás, também no Lancet Hematology, depois de 10 anos de segmento, pacientes têm uma redução de 2 logs, em comparação com uma redução de 5 logs, e a sobrevida desses pacientes depois de 10 anos foi de aproximadamente 95, mais ou menos 2%. Ou seja, você não tem que ficar tentando procurar o santo graal para ter uma boa sobrevida. Essa paciente conseguiu uma sobrevida de 20 anos até ela ter a primeira resposta molecular. Então, lembre-se que tem gente que até hoje, os sobreviventes de Hiroshima, na fase crônica, que nunca tiveram resposta boa e que estão vivos. Então, talvez essa seja um daqueles pacientes que têm uma boa sobrevida, mesmo que não tenha uma resposta, porque você nunca vai chegar a uma situação de remissão livre de tratamento. Ela pode tentar levar uma vida normal, apesar de todas as comorbidades. Eu tenho uma pergunta sobre o Ponatinib, porque quando ela recebia 10 mg por dia, você teria mantido o fármaco ou você teria voltado para os outros inibidores de tirosina quinase? Olha, a minha experiência com o Ponatinib, eu fico surpresa de você ter dado 10 mg, porque supostamente ele não está disponível comercialmente. O David falou um pouquinho sobre isso. Nós tínhamos 3 doses, 45, 30 e 15. E a única vez que fez uma diferença da 45 foi num caso que nós começamos com 30, ou às vezes até 15. Mas eu aguardaria para ver como é que ela fica. Lília, eu tenho uma paciente que não tolerou o Ponatinib muito bem, então nós começamos a fazer a redução da dose e agora ela está estável com uma dose de 15, dia sim, dia não. Ou seja, em alguns pacientes nós podemos manter doses baixas por um período prolongado. Essa é uma arte, né? A maioria dos nossos pacientes precisa desse tipo de manobra. Eu concordo totalmente. Olha, nós temos uma pergunta aqui no chat, no da Carla Boquimpani. No caso de falha de um inibidor de tirosina quinase de segunda geração para a segunda linha sem mutação, você escolheria o asciminib antes do ponatinib? Olha, essa é aquela pergunta de US$ 1 milhão, né? São coisas que
Tem gente que tenta definir sem fazer uma comparação direta, mas eu acho que é muito capcioso tentar fazer isso sem uma comparação direta. E já foi ilustrado nesses 2 casos que a decisão dependeria das comorbidades do paciente e também se você acredita que eles têm uma resistência primária que os tornaria de alto risco para progressão da doença e também se você tem, mutações específicas que você está visando. Então, eu acho que pelo menos na minha opinião pessoal, o paciente tem risco elevado de doença cardiovascular, mas se fosse tudo igual, eu provavelmente tentaria utilizar um similar primeiro, enquanto que num paciente um pouquinho mais jovem, porque os dados do ponatinib são bastante contundentes para a fase acelerada, e se o paciente tiver uma doença agressiva e for mais jovem, eu começaria com ponatinib, provavelmente. Mas, acho que seria interessante ver o que os outros pensam. Jeff, qual é a sua opinião? Olha, é uma questão de em que time você torce, né. Apoio Ponatinib, eu utilizaria Ponatinib na maioria dos casos. Eu já usei em outros pacientes com alto risco de doença cardiovascular. O fármaco é muito bom. Agora nós ainda não temos dados de longo prazo para efeitos adversos, mas eles estão começando a surgir, mas eu ainda não sei a resposta. Você, como um médico que está fazendo o tratamento, você tem que escolher aquilo que você se sente mais à vontade, a menos que haja uma contraindicação para o uso de um ou do outro. Agora, também temos que pensar no que o paciente quer, mas você se sente bem com ele, você também se sente confortável com os eventos adversos, mas eu acho que segunda geração, depois de segunda geração, talvez não seja uma boa ideia. Lilia, eu sei que nós temos pouco tempo e eu meio que cortei você na apresentação do seu caso 1. Sinta-se à vontade para nos dizer como é que ficou. Olha, eu tinha um slide que mostrou o QPCR do paciente, mas nós descontinuamos o Bosutinib por 1 mês. E aí, começamos com metade da dose. Começamos a aumentar devagarzinho as transaminases e depois não tínhamos o comprimido de 100 mg. Foi 1 mês depois, a 250 mg. E aí, nós, começamos com 100. Progressivamente, nós fomos aumentando a dose. Depois de 18 meses, nós conseguimos a dose de 400 mg. Então, as datas ali na planilha estão um pouquinho erradas, mas o último controle foi feito esse ano. Ele conseguiu respostas moleculares importantes no início desse ano. Embora ele tenha recebido 400 mg apenas nos últimos 6 meses antes daquele teste. Também tinha uma pergunta que eu queria fazer sobre a dose ideal. Aí, se nós pudermos utilizar doses baixas, podemos, controlar a doença, e esse caso ilustra isso. Eu acho que talvez, eu tenha mais experiência com Bosutinib. Uma das coisas que acontece com ele
é que a gente começa com uma dose mais baixa, vai aumentando num período de tempo variável. Poderia ser de dias ou até de semanas. Temos que pensar na diarreia, controlar o medicamento, porque se você voltar e avaliar os estudos que existem, muitos dos pacientes conseguem controle com 200 ou 300 mg por dia. Não precisamos de dar 400 ou 500. O Bosutinib tem uma questão de razão da dose, mas a maioria dos pacientes não tolera a dose completa. Temos pacientes com MR5 até melhor, que isso é tudo que eles precisam. Mais uma vez, esse é um caso em que, bom, infelizmente, nós não temos a opção de 100 mg. Eu já cheguei até a utilizar a dose de 500. Então, olha, eu acho que ele foi um dos primeiros pacientes aqui do meu hospital com Bosutinib. E depois os estudos demonstraram que eles conseguiram utilizar 400 com segurança. Eu acho que seria melhor. Nós temos uma proposta de começar com doses mais baixas. Eu acho que essa seria a melhor opção para os pacientes futuros. Vocês estão considerando um transplante alogênico depois de 2 tentativas, depois de 2 falhas com o inibidor de tirosina quizumab? Olha, eu tentaria utilizar o ponatinib ou o asciminib, porque a primeira coisa que a gente tem que dizer aqui é que mesmo o transplante alogênico em transplantes em centros experientes com transplante, mesmo assim não é uma coisa tão tranquila. E eu já tive um paciente que era refratário a tudo, asciminib e tudo. Ele fez o transplante, foi bem, mas depois ele teve que ficar hospitalizado por 3 meses, porque teve doença do enxerto versus hospedeiro. Ou seja, não podemos nos esquecer de que o transplante é uma terapia arriscada, tóxica, mas mesmo assim nós fazemos isso para os pacientes adequados, que, caso contrário, teriam uma boa expectativa de vida. E nós já sabemos que não vai ser suficiente fazer o tratamento com o inibidor de tirosina quiasma. Agora, nós não temos boas experiências em termos de eficácia e tendemos a não submeter os nossos pacientes a estudos com interferon, mas você está certo, eu acho que em muitos casos isso continua sendo uma linha terapêutica possível. Você faz estudos de sequenciamento para os pacientes que são resistentes à terapia para decidir se o paciente vai ter que fazer transplante, como, por exemplo, certas mutações? Olha, Lília, eu estou presumindo que você está falando de mutações além da ABL1, né? Olha, nós temos acesso, sim, ao painel de mutação. O maior benefício de trabalhar numa instituição como a minha é que nós temos acesso a várias análises, de mutação. Na Austrália, o governo, na verdade, financia sequenciamento de próxima geração para todas as doenças mieloides. Então, sim, Lilian, nós avaliamos mutações em outros gênios mieloides, mas
eu ainda acho que fazemos isso principalmente para fins de pesquisa, mais do que para guiar a terapia. Olha, em relação ao transplante, nós, na última década, fazemos isso para os pacientes que estão na segunda fase crônica. Toxicidade hematológica crônica não dá para manter o inibidor de tirosina quinase, porque eles ficam citopênicos. Então, eu não faço transplante. A outra opção funcionam invariavelmente. Você tem que tentar todas as opções. Mas se você tiver toxicidade consistente, ou se eles já passaram para uma fase avançada, você pode considerar essa opção, mas a gente tem que pensar nisso tudo. Eu concordo, os 2 que nós fizemos nos últimos 3 a 4 anos tinham toxicidade hematológica significativa, a gente não conseguia nem fazer a dosagem. É, exatamente, é isso mesmo. Olha, a discussão está fantástica como sempre, mas, já estamos atrasados. Queria agradecer a vocês, doutora Lília, pelo seu compartilhamento. E agora vamos passar para o segundo tópico de hoje, que seria o manejo dos efeitos crônicos da terapia com inibidor de tirosina quinase. E agora eu vou fazer a apresentação do professor Jeff do Canadá. Ele é um gigante nessa área e ele sempre tem casos e perguntas muito difíceis. Aparentemente, ele tenha mais tempo para continuar contribuindo com a fundação. É um privilégio enorme tê-lo aqui conosco hoje, Jeff. E aí, finalmente, eu gostaria de dar as boas-vindas à doutora Kátia Pagnano, de Campinas, Brasil. Ela faz parte também do comitê diretor para a América Latina. Eu tive o prazer de conhecer a Kátia no ano passado e também, trabalhei com ela no hospital de Katmandu com ela, eu descobri que ela tem um senso de humor fantástico e é ótima companhia. Kátia, você poderia compartilhar o seu slide, por favor? E aí depois eu vou compartilhar o seu slide com o público. Essa sessão será semelhante à anterior. A Kátia vai apresentar um caso, o Jeff vai responder a ele, ela vai apresentar um segundo caso também, o Jeff vai responder, mas daremos boas-vindas ao David e à Lilian, todos vocês são especialistas nessa área, então, gostaríamos muito de ouvir as perguntas e comentários de vocês. Kátia, olha, eu queria agradecer a vocês pela gentil apresentação e também agradecer a todos que estão aqui assistindo, e também, dar as cumprimentar a Lília e o Dr. David. Eu não estou conseguindo compartilhar o slide, está diferente de antes da apresentação. Será que alguém poderia me ajudar? Porque a tela está diferente aqui. Ah, pronto. Você está fazendo para mim. Muito obrigada, Nicole. Eu troquei um slide na minha nova apresentação, mas tudo bem. Então, vamos voltar para o primeiro slide. Muito bem, eu hoje vou discutir com vocês alguns casos de efeitos crônicos dos inibidores de tirosina quinase. Depois de tratar os pacientes por muitos anos, nós começamos a observar os efeitos crônicos do uso desses inibidores. Próximo, por favor. Quem é que está passando os slides para mim? Não sou eu? Tá, muito obrigada. Bom, então nós discutimos isso anteriormente, os inibidores de tirosina quinase disponíveis hoje, a maioria tem um mecanismo de ação, o acenimide tem um mecanismo de ação um pouquinho diferente, nós, temos algumas, mutações que às vezes podem ser diferentes, e isso nos ajuda a escolher entre um e outro. Próximo, por favor.
Agora, o problema com os inibidores de tirosina quinase é que eles inibem várias outras quinases, e é por isso que nós temos os eventos adversos por causa dessa inibição fora do alvo das outras quinases. Essa tabela é bem conhecida de todos. Eu só queria mostrar para vocês que nós temos muitos efeitos colaterais com os inibidores de tirosina quinase. O primeiro que eu queria mencionar aqui é a toxicidade hematológica. O Jeff acabou de falar sobre isso. Todos os inibidores de tirosina quinase podem causar citopenia, neutropenia, e ela é mais grave se o paciente já estiver na fase avançada. Mas esse é um problema, porque às vezes o paciente não tolera o inibidor de tirosina quinase porque tem trombocitopenia. E aí são esses os casos que nós consideramos para transplante de medula óssea. Nós temos vários efeitos, mas não muitos efeitos cardiovasculares, como observamos com imatinib, entre outros. Também temos o bosutinib, que tem efeitos gastrointestinais, ou seja, nós vamos discutir um pouquinho isso depois, mas eu queria mostrar para vocês a situação atual. Alguns pacientes vivem por muitos anos com uma expectativa de vida perto da população normal. Vemos aqui os dados dos estudos alemães. Eles mostram que a sobrevida de 10 anos é perto de 90%. Vemos esses pacientes todos os dias na nossa clínica. Então, esse é o custo de tomar inibidor de tirosina quinase para a vida toda. A maioria dos pacientes precisa tomar algum tipo de medicamento durante a sua vida. Temos efeitos colaterais que podem afetar a aderência do paciente, que pode também interferir com a resposta do paciente. Precisamos lidar com esses eventos adversos de longo prazo. Aqui nós temos o primeiro caso que eu queria mostrar para vocês. Uma paciente jovem, uma adolescente, de 16 anos de idade, em 1997. Ela tinha LMC antes da era dos inibidores de tirosina quinase. Ela foi tratada com interferon alfa de 97 a 2002. Aí surgiu o imatinib no Brasil em 2002. Começamos a administrar 400, na verdade, 400 mg por dia. Ela teve uma resposta citogenética. Em 2005, ela perdeu a resposta hematológica e nós identificamos essa mutação no E255K. Na época, o dasatinib ainda não tinha sido aprovado, mas tinha um estudo e ela foi incluída na fase acelerada, no braço acelerado, tomava 140 mg por dia, tomou dasatinib de 2005 a 2011. Ela conseguiu uma resposta muito boa, chegou a atingir MR4, não precisou de redução da dose. Ela tolerou muito bem. Depois ela engravidou em 2011. E aí, quando ela engravidou, nós tivemos que descontinuar o dasatinib e durante a interrupção, ela perdeu a resposta molecular maior. Nós a tratamos com interferon alfa durante toda a gravidez. Quando o bebê nasceu, reiniciamos dasatinib e ela recuperou a MR4. Ela vinha para suas consultas normalmente e em 2019, 17 anos depois, ela veio para sua consulta, mas ela se queixava de dispneia quando subia a escada no último mês, com piora nos últimos dias. E ela também tinha edema bilateral nas pernas e tosse. No exame físico, nós observamos que ela tinha um derrame pleural, que foi confirmado por raio-x e tomografia. Também no ecocardiograma, ela tinha disfunção ventricular direita e hipertensão pulmonar grave,
A pressão dela era 90 milímetros de mercúria, descontinuamos o dasatinib definitivamente. No mês seguinte, depois dela ter recuperado de todos os sintomas, do derrame pleural, começamos a dar nilotinib 400 mg 2 vezes ao dia. Depois de 2 anos, ela teve dislipidemia, que é um efeito colateral do nilotinib, erupção cutânea, mas era leve, e começamos a dar estatina. Aqui eu queria mostrar para vocês a toxicidade que eu falei para vocês. O derrame pleural é bastante comum quando nós tratamos os pacientes com dasatinib. Não importa o momento da terapia, isso pode acontecer nos primeiros anos ou depois de 10 anos. E 28% dos pacientes que utilizam dasatinib na primeira linha têm esse efeito colateral. Aqui nós vemos que nós fizemos um estudo comparando um medicamento, os pacientes tinham problemas. Depois, o MD Anderson mostrou um estudo começando com a dose de 50 mg por dia e também tivemos o estudo DAVLEC, realizado no Japão, em pacientes idosos. Se começarmos com uma dose baixa de 20 mg e depois aumentássemos, os pacientes conseguiam uma boa resposta e tinham uma chance de derrame pleural de apenas 8%. Mas essa paciente já estava na fase acelerada quando ela começou o tratamento e ela tolerou essa dose por muitos anos, sem qualquer evento adverso. Próximo slide. Nesse caso aqui, eu tenho algumas perguntas. Se você tivesse todos os inibidores de tirosina quinase disponíveis hoje, qual você preferiria utilizar nessa situação? Numa paciente jovem, depois de ter tido hipertensão pulmonar causada pelo dasatinib. Então, qual que você escolheria? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta seria: considerando que esse paciente não vai conseguir tentar ter uma remissão livre de tratamento, novamente, qual seria o melhor inibidor de tirosina quinase para terapia de longo prazo? A paciente agora tem 41 anos de vida e ela ainda tem muito tempo de vida pela frente. Então, se eu tivesse que reduzir a dose de nilotinib, qual seria o melhor momento para fazer isso e quanto você esperaria reduzir a dose? Porque até agora, o único efeito colateral que ela tem seria um aumento dos níveis de colesterol. A mutação prévia que ela tinha identificado no passado poderia afetar a sua ou alterar a sua escolha de inibidor de tirosina quinase alternativa? Olha, essas perguntas são excelentes. Um dos problemas é a hipertensão pulmonar, que ela está relacionada à dose da droga. Muito poucos de nós hoje em dia pegariam um paciente numa fase crônica e daria uma dose superior a 15 mg. Eu acho que os dias que nós utilizávamos até 100 mg já estão no passado. E se nós começarmos com uma dose maior que 50, nós, sempre que pudemos, reduzimos para 50. Agora, o que acontece com o derrame pleural é que trata-se de um problema imunológico, não é um problema cardiovascular. Há vários estudos que mostram que isso poderia ter uma resposta imunológica, mas agora eu gostaria de dizer que o bosutinib seria um medicamento que você não deveria utilizar nesse caso. Nós temos vários relatos de derrame pleural nos pacientes que tomam bosutinib. E aí, tendo dito isso, avaliando a monografia, também eles tinham derrame pleural. Então,
Os efeitos colaterais sugerem que isso é mais comum com esses fármacos, mas eu não acho que ela precisa de 400 mg. Na verdade, se você avaliar os dados de 10 anos que nós temos, a incidência de eventos cardiovasculares com a dose de 400 mg 2 vezes ao dia era de quase 25%, ou seja, muito elevada. E aí, eu não sei por que vocês começaram com a dose de 400. Ela não era resistente, ela só era intolerante. Eu acho que tinha que reduzir essa dose. Eu faria uma redução gradual, passando de 400 para 300 2 vezes ao dia, verificar qual seria a resposta nos próximos 3 a 6 meses. E aí depois eu reduziria para 200. E se vocês derem uma olhadinha nos estudos de pacientes que não toleravam a dose de 300, então eu reduziria, avaliaria por 6 meses, depois eu passaria para 400 uma vez ao dia, ao invés de 2 vezes ao dia. Tem paciente até que consegue utilizar 300 ou 200 mg uma vez ao dia. A outra coisa é que, em relação à mutação, tem muita gente que tem resposta significativa com inibidor de tirosina quinase de segunda geração, que agora conseguem voltar a usar o imatinib para fazer manutenção. E eu acho que ela poderia ficar até com 300 miligramas, aí talvez esse seja o fármaco mais seguro de todos. Então, no longo prazo, hã eu acho que você não vai fazer o transplante nela com essa resposta, mas eu acho que você tem que reduzir essa dose. A opção seria reduzir para 400, porque nós não temos 300 disponível de nilotinib. Nós só temos 200, a dose de 200 mg no sistema público. Ah, tá. Então o que eu faria seria passar para 600 mg uma vez ao dia. É uma boa opção. Nós também não temos bosutinib para a segunda linha. Olha, mas com a hipertensão pulmonar eu não daria bosutinib não. David, o que que você acha? Olha, eu entendo isso, porque quando o nilotinib foi introduzido no cenário da Austrália, o nosso governo também fez uma coisa meio boba. Na segunda linha, nós tínhamos que utilizar comprimidos de 200 mg. Agora, na primeira linha, você teria acesso aos comprimidos de 405 mg. Mas, eu concordo com o Jeff, eu acho que você deveria tentar utilizar a dose mais baixa de qualquer inibidor de tirosina quinasa que você quiser, para reduzir a toxicidade de longo prazo, e aí tentar manter a resposta sem criar mais problema para essa jovem. Conforme o Jeff falou, 140 de dasatinib não é uma opção favorável no momento. E para quem se sente tentado a utilizar o de 100, eu queria lembrar a vocês de que se fosse para fazer isso, vocês não deveriam dividir a doses. Se você for utilizar a dose de 100, use a uma dose ao dia, porque a toxicidade fica mais alta se você dividir a dose em 2. E aí, em relação à estratégia de redução da dose, nós temos estudos que mostram claramente que para os pacientes que conseguiram e mantiveram uma resposta molecular profunda, a probabilidade de manter essa resposta com uma dose reduzida é, na verdade, muito boa. Lília, você tem algum comentário que você gostaria de acrescentar? Em relação à dose, nós temos alguns estudos sobre o uso de dasatinib na primeira linha, 5 dias por semana, ao invés de 7. E qual que é a dose?
50 mg, eu acho. Você poderia considerar isso, mas eu acho que eu aguardaria para ver a resposta antes de reduzir. Mais uma vez, eu nunca comecei com uma dose superior a 50, uma vez ao dia. Algum comentário, Lília? Não, não comentário nesse caso, mas nós tínhamos uma pergunta lá no chat, da Carolina Barreto, do Paraguai. Ela tem uma paciente de 59 anos de idade que foi diagnosticado no ano 2000 e era resistente ao nilotinib, dasatinib, e ela queria saber se ele tinha mutação, a mutação foi negativa, e aí ela começou a utilizar 45 em dias alternados, mas ele acabou tendo problemas, ela reduziu para 30 miligramas em dias alternados. Só que ela está perguntando se o asciminib seria uma opção para esse paciente, mas ela não fala como é que foi a resposta do paciente, ou como está no momento, né? Eu acho que ela falou que não teve resposta, né? Acho que ela foi isso que ela falou lá no chat. Ah, é verdade. Não teve resposta molecular. Eu vou passar para o David depois, mas eu me lembro que os resultados com 45 uma vez ao dia, 30 uma vez por dia, não teve muita diferença nos pacientes que não tinham mutação, mas eu vou passar para o David porque ele tem muito mais experiência. Ah, obrigado, Jeff. Olha, se você não tiver observando a resposta que você precisa ter e você tiver acesso ao Asciminib, eu acho que vale a pena tentar. Os dados de toxicidade de longo prazo ainda não foram acumulados, porém, eu acho que, pelo menos nos últimos anos, que nós temos acesso ao medicamento, vemos que a tolerância dele é muito boa. O cálculo seria, se você conseguir acesso e não estiver obtendo a resposta, aí eu acho que vale a pena tentar. Também, eu ia dizer que no estudo Assemble, nós observamos algumas falhas, mas eu não acho que esse seja o caso. No estudo fase 1, definitivamente houve falhas de ponatinib que não responderam ao asciminib. Olha, um outro problema é que teve intolerância e resistência, e a diferença é grande. Olha, a discussão está muito boa, como sempre, mas nós vamos continuar para o segundo caso da Kátia. Queria saber também se vocês têm alguma pergunta ali no chat. Vamos então passar para o segundo caso da Kátia. Aqui é o meu segundo caso. Um paciente com 50 anos de idade no diagnóstico, ele foi acompanhado pelo infectologista do departamento porque ele tinha HIV. E na consulta normal dele, eles observaram leucocitose e foi por isso que eles encaminharam o paciente para o hematologista. O paciente tinha hemoglobina e plaquetas normais, mas nós fizemos o diagnóstico de fase aguda de LMC, e aí começamos a dar imatinib, ela conseguiu chegar a MR4. 10 anos depois, o paciente teve uma hemorragia gastrointestinal, fez uma colonoscopia e foi diagnosticado com um adenocarcinoma retal.
O plano do oncologista era fazer radioterapia, quimioterapia com oxaliplatina e capacitabina. E aí ele pediu para descontinuar o imatinib durante o tratamento. Houve uma tentativa de remissão livre de tratamento, mas o paciente perdeu a resposta em 2 meses. Então, nós tivemos que reintroduzir o imatinib e depois, posteriormente, nós reintroduzimos o imatinib. Ele estava com piora da função renal. Vou mostrar para vocês os resultados aqui. Nós vemos aqui a função renal basal. O valor de creatinina era normal e ele também tinha uma taxa de filtração glomerular estimada normal. Em 2018 houve um aumento de creatinina e agora em 2024 nós temos um valor mais alto de creatinina e filtração glomerular mais baixa. Então, depois de muitos anos de tratamento com inibidor de tirosina quinase, essa é uma coisa que nós observamos em muitos pacientes. Essa foto aqui mostra alguns mecanismos de disfunção renal. O mais comum, que praticamente todos eles, mas principalmente o imatinib, dasatinib, causa é uma inibição de PDGFR, que acaba ah, afetando algumas vias com alterações biomecânicas citoesqueletais. Hum, Os inibidores de tirosina quinase também têm um efeito nas células endoteliais, também causando trombose, principalmente o ponatinib e o nilotinib. Há muitas formas de causar disfunção renal. Nesse trabalho aqui, que avaliou pacientes tratados com inibidor de tirosina quinase, nós vemos que as taxas de filtração glomerular estimada mudam em diferentes momentos de avaliação, de acordo com o tratamento do inibidor de tirosina quinase. Mas vemos aqui os resultados nas imagens e nenhum dos pacientes precisou de descontinuar a terapia. Agora, vemos dados dos estudos com bosutinib, fase 1, 2 e 3. Eles observaram que idade mais velha, filtração glomerular estimada mais baixa e hipertensão prévia estão associadas ao desenvolvimento de uma redução de taxa de filtração glomerular estimada grau 3. É importante saber que isso pode ocorrer e monitorar os pacientes. Próximo agora. Em relação a esse caso, eu acho que tem alguns aspectos muito interessantes para a discussão. Se o paciente tiver disfunção renal no período basal, o que que nós devemos fazer? E também o que devemos fazer se o paciente desenvolver disfunção renal durante o tratamento. Quando isso acontece? Quando você troca o tratamento, quais são os seus parâmetros clínicos para fazer a troca de inibidor de tirosina quinase? E antes de trocar, você tenta fazer uma redução da dose por quanto tempo? Porque, às vezes, a decisão de trocar nós temos que pensar nas outras comorbidades do paciente, porque nós podemos trocar de um efeito colateral para o outro. É importante pensar nisso e como equilibrar isso para fazer a troca por causa da toxicidade. Um outro aspecto interessante neste caso seria a segunda malignidade, porque nós vemos muitos pacientes que vivem mais tempo que acabam desenvolvendo uma segunda malignidade. Então, qual seria a sua recomendação em geral durante o tratamento, no caso de outras doenças malignas ou radioterapia? E as interações medicamentosas na prática geral, como é que vocês lidam com isso? São muitas perguntas, né? Olha, eu acho que no longo prazo o medicamento mostra
os efeitos colaterais, mas tem uma coisa que você tem que conferir, porque se você tiver um paciente com disfunção renal, a primeira coisa que você deveria fazer é suspender o medicamento por uma semana. E por que que eu estou falando isso? Porque eu tenho colegas na França que mostram que 10 anos atrás, em primeiro lugar, nós temos um efeito crônico, mas além disso, nós temos que pensar na excreção de creatinina. Às vezes, se nós suspendemos o tratamento, o paciente volta ao normal em uma semana. É importante ter certeza do que está acontecendo, porque a condição é relativamente benigna. E eu acho que é importante pensar na gravidade da disfunção renal. Eu não tenho certeza de que é necessário fazer isso, mas eu provavelmente utilizaria o dasatinib com uma dose baixa, como primeira opção, de 50 ou menos, porque vamos ser práticos, qual que é a idade do seu paciente? Quais são as comorbidades? Também a função renal está ficando muito grave, está chegando num ponto onde o paciente ainda não precisa ir de fazer diálise com creatinina elevada, ou você está chegando numa fase onde a insuficiência renal é grave, o paciente vai ter que fazer diálise e fazer um transplante. Então, se você tiver uma mudança bem lenta da creatinina, talvez você nem precise fazer nada, especialmente se o paciente for mais velho, você não vai ter que se preocupar com transplante ou diálise. Agora, quando você faz a troca, ou se houver um aumento agudo, aí você tem que fazer alguma coisa imediatamente. Você também pode tentar fazer uma redução de dose, passando de 400 para 200, levando em consideração o tamanho do paciente e também é importante observar o que acontece num período de 3 meses. As comorbidades, bom, eu acho que a primeira coisa é pensar na segunda e terceira linha e quais medicamentos estão disponíveis para aquela linha e qual seria a resistência da tolerância. E aí depois você vai escolher qual medicamento é mais seguro para aquele paciente específico e as suas comorbidades. Essa é uma resposta. Bom, em terceiro lugar, você pode ter uma situação que nós enfrentamos aqui no Canadá também. Quais medicamentos foram aprovados para aquela linha de tratamento e quais têm reembolso? Porque a gente não pode só falar medicamentos X ou Y não foram aprovados. Nós temos que pensar que nem todo mundo tem acesso a esses medicamentos. E aí depois você tenta definir, e à medida que a doença progride, você pode acabar pensando na relação custo-benefício, risco-benefício, na verdade, e tomar a sua decisão. Eu já tratei muitos pacientes com malignidades secundárias. Temos que pensar no risco do câncer de mama, no risco de várias outras hã, doenças, também o risco de câncer de próstata. Mas eu nunca tive que suspender o uso de inibidor de tirosina quinase. Lembre-se, todo mundo se preocupa com a supressão e esse tipo de coisa, mas, esses medicamentos não vão piorar a citopenia associada à quimiorradioterapia. E também, temos que pensar nas interações medicamentosas. Em geral, eu não suspendo. Eu fiz isso neste caso, porque ele precisou fazer um outro tratamento e nós achamos que seria melhor para ele. Caso contrário, eu concordo com você, nós continuamos com o treinamento,
não é um grande problema, mas o oncologista sempre nos pede para fazer isso, é. E o seu caso é complicado, porque ele já tinha sido tratado com oxaliplatina, né. Mas, isso até poderia ter contribuído pra piora da função renal do paciente. Todos esses compostos com platina são muito bons. A interação medicamentosa nos pacientes com LMC, eu tenho pacientes que conseguem uma redução de 5 log, e eu acho que você vai ficar bem. Não é só porque o paciente tem HIV que você vai descontinuar. David, você gostaria de compartilhar sua experiência conosco? Olha, eu concordo com o que o Jeff falou. Eu não sei, eu concordo, conforme o Jeff falou, que o efeito na função renal parece ser mais profundo com o imatinib em comparação com os outros inibidores de tirosina quinase. E eu não sei se é porque a gente tem mais experiência com o imatinib, mas na prática eu acho muito difícil prever quem é que vai ter disfunção renal. Mas há outras razões. Temos também os antivirais. Temos que pensar na disfunção renal. Nós temos que pensar na combinação de HIV. É importante descobrir se o inibidor de tirosina quinase é responsável pelo que está acontecendo com o paciente, depois decidir a partir daí e depois decidir qual deles não vai ser responsável. Eu concordo com a opção de baixa dose de acitinib. Agora, em termos de interações medicamentosas, nós recentemente tivemos um paciente de 20 anos de idade que teve HIV concomitante no diagnósticos de CML, e nós observamos que, na maioria dos inibidores de tirosina quinase, a interação é mínima com a nova classe de antivirais, mas isso vai depender do que você tem disponível. Olha, eu acho que a nossa tradução vai terminar, a discussão está muito boa. Se vocês puderem ficar aqui mais um minutinho, seria ótimo, para responder, mas eu acho que a tradução pode parar. Eu não sei como é que vai ficar para vocês sem a tradução, mas, Lília, você gostaria de fazer uma contribuição para essa discussão? Olha, eu fiquei pensando se nos pacientes com disfunção renal, se seria útil de medir o imatinib ou outros fármacos em geral, ou se você recomenda também. As intérpretes pedem desculpa, nós já estamos aqui sozinhas há 1h30, vamos parar por aqui. Muito obrigada e boa noite. Fármacos em geral, ou se você recomenda também. As intérpretes pedem desculpa, nós já estamos aqui sozinhas há 1h30, vamos parar por aqui. Muito obrigada e boa noite. Fármacos em geral, ou se você recomenda também.
As intérpretes pedem desculpa, nós já estamos aqui sozinhas há 1 hora e meia, vamos parar por aqui. Muito obrigada e boa noite.